uma coisa que a gente faz questão de ter desde que haja alguém disponível para isso, né, é sempre um representante de São Paulo, né, no comando de greve em Brasília. A cada 12 dias há substituição, né, ou não, desse representante. Normalmente há substituição, mas é garantido pelo menos que um representante por sessão possa estar lá. Aldemir, complemente então. Boa noite a todos. O Felipe esqueceu de falar, eu também esqueci de dar o toque para ele, né? Então, além desses informes, né, que nós já fizemos algumas coisas, né? Agora, para a semana que vem, também nós teremos para quarta-feira um ato conjunto com o pessoal da Unifesp, tá? E os alunos também estão participando. Hoje nós tivemos reunião, tá? Uma reunião com os alunos e o comando de greve. Estamos também já tentando fazer alguns atos conjuntos, sempre externos, tá? Que mais que tem? Vamos ver. Então, outra coisa também, para esse ato aqui na Cruzeiro do Sul, se houver liberação aí do sindicato, né? A gente pode até tentar ver, porque a gente trazer o pessoal também de Cubatão, se vocês quiserem, a gente também apoia, tá? Então a gente pode trazer uma van, né, sempre com 8, 10 pessoas, tá? Para também dar um auxílio nesse ato, tá? E, bom, acho que é só isso, né? A gente lembrar, conforme a Assembleia vai correndo, a gente vai informando. Obrigado. O meu informe sobre Brasília tem um texto que eu divulguei, certo? Estou falando sobre a maior greve, né, do Sinasef. Nesse texto eu coloco a minha impressão, certo, da greve, do que eu vi em Brasília, da minha interpretação, que cada pessoa que vai ter uma interpretação diferente, pelo menos ligeiramente, tá? Então, eu não vou me alongar aqui porque a gente tem outros pontos. Sobre a situação interna de greve dentro do IF São Paulo, né? Então nós temos algumas unidades que estão com greve decidida e outras que estão estudando a greve, certo? As unidades com greve que foi decidida, né, são as unidades de São Paulo, Cubatão, Salto, Caraguatatuba, Sertãozinho, Avaré e São Roque e Boituva, Capivari também. Então, nós estamos com sessões, como Capivari, tem 6 sindicalizados, certo? Então, o que a gente vai fazer nos próximos dias é um documento dizendo que as sessões não precisam ter diretor, as que têm diretor têm mais facilidade de parar, e não precisam ter nem sindicalizado, que é uma coisa que eu vi em Brasília acontecer, 7 sessões serem criadas com pouquíssimos sindicalizados, certo? E a sessão imediatamente parar em greve, coisa realmente inédita, tá? Para vocês terem uma ideia de hoje, porque as pessoas às vezes perguntam, né, o porquê realmente de você se preocupar com o interior, né? Afinal de contas, somos tantos em São Paulo. Hoje, nós temos na capital, fora os aposentados, né? Porque o aposentado não faz greve, ele pode ajudar, mas fazer a greve não dá, né? Há 348 sindicalizados pela lista que me deram. Depois, pela ordem, nós temos Cubatão com 111 sindicalizados. Salto, graças ao excelente trabalho da diretora Renata, vem em terceiro lugar, com 40 sindicalizados. À frente de Sertãozinho, que é uma unidade mais antiga, que tem 25 sindicalizados. Depois Caraguatatuba, 20 sindicalizados, e por aí vai. No total, dessindicalizados fora da capital, nós já temos 303 sindicalizados, ou seja, 348 sindicalizados da ativa no Campo São Paulo, 303 no interior. É bem provável que, a partir deste momento, a partir desta greve, no final da greve, o número de sindicalizados da ativa no interior tenha passado o número de sindicalizados da ativa em São Paulo. Detalhe, nós temos também 14 sindicalizados no Mato Grosso do Sul, né? Que veio da gestão, né, que eles precisavam de um plano médico, né? Eles não tinham condições de montar uma seção sindical, pediram para sindicalizar São Paulo, nós os recebemos, né? E infelizmente não estamos podendo dar a eles o trato que eles merecem, certo? Por conta do número de unidades que a gente não consegue nem visitar,
certo? Nós temos aqui 18 unidades com sindicalizados, ou seja, há unidades do IF que estão funcionando e a diretoria não conseguiu visitar nesse quase um ano. Campos do Jordão, por exemplo, é uma delas, certo? E não temos um sindicalizado aqui de Campos do Jordão, só para dar um exemplo. Temos muito trabalho para fazer, né? Então é isso, essa é a greve dentro, né, do IF São Paulo. Obviamente, a gente acha que ela pode progredir. Araraquara, nós fizemos uma visita a semana passada, e que nós temos 2 sindicalizados. Eu tenho certeza que no próximo mês esse número deverá multiplicar por uns 3 ou 4 vezes, certo? Pelo menos, são poucos servidores. E eles vão receber a visita do pessoal de Sertãozinho, estão decidindo se tem condições ou não de parar. Eu e o professor Modena fomos para Guarulhos ontem, e em Guarulhos eles ficaram de se reunir a semana que vem, certo? E a propensão dos professores em Guarulhos é de parar, né? Inclusive por conta dos motivos internos. Ontem nós conversando com 2 professores, e eles estavam perguntando sobre se tinham ou não direito, né, legal de obter as 20 horas, se o direito era garantido, porque na situação em que estava, eles não poderiam continuar com o contrato de 40 horas. Então essa é uma situação que está se agravando não só aqui no Campo São Paulo, certo? Com a ameaça de professores de reduzirem sua carga e mesmo de desistirem do instituto. Então é importante, muitas vezes os alunos perguntam por que apoiar a greve, certo? O que nós ganhamos com isso? A situação hoje do Instituto de São Paulo, não só por conta do salário, mas por conta da resolução 270 e das portarias que estão atreladas a essa, é a perda de professores e a perda de carga de aula desses professores. O professor que pede para reduzir de 40 para 20 horas é perda de carga horária para a instituição. E eu conheço, julgados em outros estados, que o professor foi à justiça porque a instituição não concedeu, e na justiça ele conseguiu, certo? Então é uma situação grave. Vamos colocar isso como um ponto de preocupação nesses instantes. Se ninguém mais tem informes, a gente pode passar para o segundo ponto de pauta, que é a análise de conjuntura. Então, professor Carlos McDowell, então. O primeiro informe é o seguinte: no sábado, às 9h30 da manhã, vai haver um debate sobre a educação com o pessoal do PROEJA, né, que a gente está considerando como uma atividade em greve, e vem o pessoal do grupo de educação do MST, do Movimento Sem Terra. Vai ser passado um filme, que o MST mantém uma escola bastante grande em Guararema, uma escola nacional. Então esse é o primeiro informe. O segundo informe é o seguinte: a Universidade de São Paulo, ela encampou há 3 anos atrás a Escola de Engenharia, antes Escola de Engenharia Química de Lorena, hoje é Escola de Engenharia porque tem outras modalidades. Então hoje pertence à USP. Pois bem, essa Escola de Engenharia, ela está em greve hoje, professores e funcionários em geral em greve, por motivo que a universidade assumiu, a Universidade de São Paulo assumiu a Escola de Engenharia, porém os servidores continuaram sendo precários e ligados ao governo do Estado, e com uma defasagem salarial enorme e com 9 anos, segundo eles, sem nenhum reajuste. É o informe que eu tinha. Então agora vamos passar para o segundo ponto, a análise de conjuntura. As pessoas que quiserem fazer essa análise, então vamos ficar em 3 minutos, certo? Senão a gente não consegue chegar no quarto ponto, que é inclusive aquele ponto que as pessoas muitas vezes cobram, que atividades vamos fazer, certo? Nós também cobramos, né? Porque nós temos falta de capital humano, certo? Para participar do comando, para participar das atividades, certo? Todo mundo tem muita ideia, mas para 5 ou 6 pessoas realizarem é muito complicado isso, certo? Por isso tem determinadas coisas que não são realizadas por absoluta falta de tempo.
Se você, em vez de 5, tiver 15 pessoas, você realiza 3 vezes mais. Às vezes, por sinergia, 4. Então, análise de conjuntura. Quem gostaria de começar? André, quem quiser, levante a mão e se inscreva, tá, com o professor Marli, professor Bonfim. Pessoal, primeiramente eu gostaria de começar falando a minha alegria, né, de poder desfrutar com poucos docentes, técnicos e alunos esse apoio a esse movimento, que é muito mais do que salário somente, né, a nossa instituição. Todos já disseram, né, o que aconteceu esse tempo todo. O CONIF atendeu, o Haddad atendeu, o reitor vai atender amanhã. Teve movimentação dos alunos junto com técnicos e docentes na Paulista. Teve sábado, debaixo de chuva, 8 horas da manhã. O pessoal daqui foi com faixa, tem até fotos, né, lá do Haddad. Isso foi muito bom, foi útil. Então é isso. Quero dar um parabéns aí para todos que têm feito atividades, os docentes que têm colaborado com a atividade. Então a conjuntura ela é muito saudável e muito assim esperançosa. Já é um sucesso, apesar de aqui em São Paulo ter uma característica diferente. São Paulo tem uma característica diferente, né? Os docentes, os técnicos, de às vezes não aderir em greve, mas eles vão também, com o passar do tempo, vão ver que é necessário sair da sala de aula e vir colaborar com a nossa instituição. Obrigado. Boa noite a todos. Talvez a maioria de vocês já devam ter recebido um link para a petição pública, né, que é aquela de contra a FTD, né, que acho que até foi começada por alguém de Sertãozinho. Eu queria dizer que, bom, se estamos falando de uma análise de conjuntura, isso é ótimo, né, é mais uma iniciativa no sentido de nos mostrarmos contra a questão da FTD. Agora, eu queria apontar um problema que é extremamente importante e que, na verdade, cabe a nós que estamos aqui e outros que não puderam estar aqui, ampliar e reforçar a necessidade de entender qual é o nosso problema. O abaixo-assinado, ele é contra a FTD, só que antes da FTD existe a resolução. A gente andou conversando com muitos colegas aí nos corredores, inclusive na nossa própria área, no turismo, e a gente percebe que há uma dificuldade, muitos não entenderam a ameaça que a FTD representa, pelo menos para nós docentes. Então, eu acho que é importantíssimo, acho que alguns perceberam inclusive que a portaria, que é 25, não, a da FTD, 2158 estava no site do Instituto e não está mais no site do Instituto, né? Mas eu acho que todos deveríamos fazer uma leitura muito cuidadosa, porque ela realmente obriga, no caso dos docentes, a estarmos aqui 12 horas além daquelas que nos atribuem aulas. Pois muito bem, nós sabemos que muitos dos professores dessa escola dão aula em outras instituições, têm outra atividade profissional, e fica a pergunta, essas pessoas manterão outro emprego? Elas abandonarão o Instituto? Olha o risco que nós estamos correndo de perder, inclusive, alguns dos nossos melhores quadros. As pessoas perceberam isso? Eu pergunto, eu estou vendo aqui professores, até não conheço pessoalmente, cumprimentar, mas sei que são de eletrônica, de edificações, eletrotécnica, que, enfim, tem uma atividade profissional importante fora daqui, inclusive até para se manter atualizado em sala de aula. E como é que vão conciliar essas atividades? Será que os colegas das suas áreas que não aderiram à greve sabem do que significa essa portaria?